Estamos, então, nesse encontro do GETAR, 43 anos. Eu quero muito agradecer aqui aos, na verdade, pessoas que pensaram esse evento, o João Alípio, a Sandra, que foram os proponentes, né, e articuladores desse evento, que permitiram que ele, de fato, acontecesse, ao Felipe, também pela organização do Negra, enfim, nós estamos aí nas atividades. Então, eu já passo imediatamente a palavra, né, para Helena Teodoro, nossa grande intelectual, né, brasileira, não só fluminense, não só carioca, mas uma grande intelectual nossa que está aqui para nos trazer uma reflexão sobre aquele momento, a relevância, né, dos movimentos contemporâneos ao GETAR e também sobre atualidades. Muito obrigada, Helena, por ter aceitado. Muito obrigada ao grupo pelo convite. Boa noite para todos e para todas, para os meninos e para as meninas, para os mais novos e para os mais velhos. Eu estou muito emocionada, gente, porque esse daqui foi o meu primeiro livro, minha primeira publicação, conjunta Negro e Cultura no Brasil, a pequena enciclopédia da cultura brasileira. Eu, Beatriz Nascimento e Dr. José Jorge Siqueira. Na época, os três, Helena, Beatriz e Zé Jorge. Esse livro foi resultado de uma participação efetiva de contatos com Beatriz através da SECNEB, Sociedade de Estudos da Cultura Negra no Brasil, e que teve algo assim básico e fundamental em todo esse processo de troca com o grupo, que foram os ensinamentos de mestre Didi, que foi o contato com Muniz Sodré, Marco Aurélio Luz, mestre Agenor, e que me deu uma oportunidade enorme, a partir de 1977, de entrar em contato com eles e de me relacionar com o movimento negro do Brasil inteiro. E de entender algo muito interessante, que era a importância do uma puxa a outra, um tem que estar do lado do outro, que não existem fronteiras para nós, que o coração tem que estar na frente. E eu venho de uma história, eu e as minhas histórias, eu venho de uma história de um pai que foi torneiro mecânico, depois fez ciências contábeis e atuariais, conheceu minha mãe no Liceu de Artes e Ofícios, ela fazendo secretariado, e depois os dois continuaram juntos, e ela fez inglês e literatura, ele fez economia, eram adeptos do movimento dos negros, tendo um entusiasmo enorme por Abdias do Nascimento, pelo Teatro Experimental do Negro, provenientes de um contato direto com a Frente Negra Brasileira. Então, eu tive um privilégio enorme, porque, muito novinha, eu contei com o pai e uma mãe que tinham uma biblioteca enorme sobre cultura negra no Brasil. E papai, muito preocupada com a saúde, falava muito para mim: você tem uma responsabilidade enorme, porque a maioria do negro no Brasil não tem casa, não tem escola, não tem comida. E você tem a sua casa, que a sua tem o seu quarto, faz 3 refeições por dia, e a sua obrigação é muito maior do que aqueles que não têm nada disso, e você tem que lutar para que todos tenham isso, porque isso é direito de todo mundo.
Gente, vocês não podem entender o que seja isso na cabeça de uma criança que está dentro de mim até hoje, aos 75 anos. É uma colocação assim incrível de pessoas que me fizeram conviver sempre com a família toda, não interessava se tinha assim, morava no Morro do Salgueiro e a gente tinha um apartamento da gente, se a tia pequenina morava de aluguel, se o outro era homossexual, se a outra era prostituta na Praça Tiradentes. O que interessava é que era a família, que todo mundo tinha que ser respeitado, ser entendido segundo as suas possibilidades. E, quando eu conheci Mestre Didi, eu estabeleci uma relação muito engraçada, porque o papai era comunista. Tinha casado com a minha mãe no civil, o sonho da minha mãe era casar na igreja, mas ele disse que não se colocaria numa posição nesta alienação. Né? E o que aconteceu quando eu conheci Mestre Didi Ruana? Eu sempre estudava todos os aspectos, que a minha mãe era de Umbanda e o meu pai aquela coisa de religião ópio do povo, mas todos os dois sempre muito socialistas. Quando eu conheci a relação da SECNEB, se juntou aquela coisa toda que o papai dizia sempre: você é mulher, você é negra, não vai depender de homem nenhum, casamento não é futuro de mulher, você tem que ter a sua profissão e a sua competência, e saiba, vão exigir de você o dobro que exigem das outras pessoas, porque, além de ser negra, você é uma negra que não mora na favela, então você vai ser duplamente discriminada. Vai ser discriminada porque foge do padrão do negro pobre e sai do padrão do negro limitado. E é mulher. Gente, quando eu conheci Beatriz, eu estava num dos eventos SECNEB, evento SECNEB 82, porque eu estava muito interessada, meu conhecimento como Mestre Didi Ruanita foi em função da escola Obabi, que era a escola dentro do Axé Opoafonjá, e eu vou correr com isso, mas que, para mim, era a meu grande encontro, né? Saber que, dentro de uma comunidade terreiro, na Bahia, tinha uma escola que tinha feito convênio com a Secretaria de Educação e que as crianças iam para a escola da prefeitura de manhã e iam para essa escola voltada para os orixás e a afirmação da sua cultura à tarde e vice-versa. E eu queria saber o que era isso, porque eu tinha me formado em professora primária e eu era militante estudantil. Eu participava do jornalzinho metropolitano, eu participava, tocava piano no Clube do Gubri, tinha um programa à tarde estudantil com Arthur da Távola, com Paulo Goldras, todos estudantes do CACO, e fazendo trabalho social nas favelas, e eu muito envolvida com tudo isso. Meu pai tinha fundado o Renascença Clube, e eu fiquei impressionada com o trabalho da mini-comunidade Obabi e fiz uma proposta, então. Eu tinha me formado, tinha entrado na Faculdade de Direito, fui fazer Pedagogia na UERJ num curso especial, e a minha proposta era fazer o mestrado, e a minha tese de mestrado era voltada para um currículo pluricultural, que foi logo rejeitada, e eu tive que fazer sob supervisão. Aí, abri o doutorado, tentei um doutorado com uma visão de uma educação voltada para a cultura negra nas escolas, que também não foi aceita pela UFRJ, pela Faculdade de Educação, e acabei fazendo filosofia. E aí, essa relação com Beatriz se estreitou muito, e com Lélia também, em função dos eventos SECNEB. E eu já tinha uma relação muito profunda com Zé Maria Nunes Pereira, porque eu era muito amiga de Teresa Santos. Nós nos considerávamos irmãs, e ela considerava o Zé Maria irmão também. E a gente tinha aquelas conversas de amizade, de tio e tia, e Zé Maria apaixonada por esses filhos maravilhosos, esta menina linda.
e o filho Caçubuanga. E, final da história, terminei meu mestrado, terminei meu doutorado e fui para o Centro de Estudos Afroasiáticos, culminando com a minha consagração na comunidade terreira de Candomblé para espanto do meu pai, mas aceitação por respeito à vontade do outro e pela amizade que tinha mestre Didi. Mas o que aconteceu é que eu era da Rádio MEC. Eu fazia programas que eu aprendi com Haroldo Costa sobre música africana, e aí comecei a fazer programas sobre origens, radiofonizando contos de mestre Didi e entrevistando e registrando todos os elementos básicos e fundamentais do movimento negro. Professores, escritores, músicos. Gente, eu fiz um registro durante os anos 80 até 1996, de todas as personalidades importantes no mundo do samba, no mundo acadêmico, todas as teses que aconteceram basicamente no Brasil inteiro, eu consegui registrar no programa Origens da Rádio MEC, que até agora não tem uma fita sequer dessa história. E Beatriz foi uma das primeiras entrevistadas sobre o trabalho desenvolvido pelo grupo de trabalho André Rebouças. E a gente se encontrou na Bahia e a gente combinou como ia resolver o programa aqui no Rio. E a gente acabou vindo junta e ela ia sempre na minha casa. E a gente conversava muito e as dificuldades todas dentro da academia, a rejeição das ideias de Beatriz com os orientadores dela, e nossa amizade com Carlos Rosenbaum, que acabou fazendo parte da minha banca. Mas o que foi que eu consegui constatar? Aquilo que o meu pai tinha me avisado desde muito cedo, de que eu iria encontrar muito problema, muita dificuldade, mas que era assim mesmo, e que a gente tinha que entender que essa luta tinha que ser entendida, se você se colocasse no lugar do outro, como nós queremos fazer com que respeitem a nossa maneira de ser, mas a gente respeita o outro, você tem o outro que quer valer a maneira de ser dele sem ele nos respeitar. Então, a grande dificuldade é essa. A gente aprende a ter uma relação com as pessoas de igual para igual e tentam fazer com a gente desde muito cedo que a gente tenha, inclusive, uma relação de inferior e superior. O grande problema que nós temos na sociedade brasileira é que todos os meios de comunicação, todos os relacionamentos são sempre na base do senhor e do escravo, do patrão e do empregado, do superior para o inferior. Isso é colocado para nós o tempo inteiro. E, quando você chega na universidade, o professor, quando entra na sala e vê um negro na sua aula, ele já te olha com um olhar de o que você está fazendo aqui, você é fadado ao fracasso. E isso que o nosso companheiro da Química falou aqui, o Alcides, do desespero, quando as pessoas hoje veem uma mesa onde tem 3 mulheres negras na universidade, ou com vários doutores negros na plateia ou na academia, é alguma coisa considerada absurda para eles. Se nós não entendermos esse tipo de sentimento que eles têm, a gente perde a calma. E é isso que não pode acontecer. Algo que eu conversei muito com Beatriz. Beatriz, a gente tem que aprender a estabelecer limites entre aquilo que nos revolta e que nos faz gritar e aquilo que nos revolta e que a gente tem que calar.
é importante saber quando dar 2 passos para trás para poder dar 3 para frente. Eu digo para vocês, nós éramos 5 para fazer esse livrinho. 2 desistiram porque acharam que não teriam condições de entregar a tempo. E nós 3 resolvemos levar o projeto adiante por conta de algo que diziam para nós: vocês só fazem tradição oral. E eu disse para eles: olha, é muito importante que a gente acabe com essa história de que a gente não sabe escrever. A gente tem que aprender a falar e a gente tem que aprender a escrever. E algo que é superioridade, a gente ter a nossa tradição cultural oral e dominar a tradição cultural europeia escrita. Temos que fazer disso uma arma para nós, de superioridade. Porque o que nós dominamos do mundo, do código deles, eles não dominam do nosso código. A academia é código. Eu disse para Beatriz: Beatriz, escreve a sua tese. Ela: eu não consigo. Eu não estou conseguindo. O meu filme vai ser a minha tese. Eu digo: eles não vão aceitar o seu filme, porque não está no código deles. A gente tem que entender que, para lutar, tem que ser no código deles. O que vocês estão fazendo no André Rebouças atende ao código. E de uma maneira espantosa. Pela primeira vez, os estudantes passaram de estudantes a mestres. Passaram de repetidores de conhecimento a criadores de conhecimento. O que o Grupo André Rebouças representa no meio acadêmico é algo que vocês não podem imaginar que seja na cabeça da academia ou dos acadêmicos em geral. É entender, de repente, que aquele grupo de alunos que eu poderia dominar ganhou asas, está voando sozinho e está tendo um itinerário próprio. Esse alçar voo do Grupo André Rebouças fez com que, lógico, Sebastião, não podia ter luz na sala, porque a luz era tanta que incomodava toda a universidade. O que o Grupo André Rebouças conseguiu fazer, as universidades não conseguiram fazer até hoje, a interlocução com a comunidade do entorno, a relação de conhecer o que acontece à sua volta para poder modificar, melhorar e fazer propostas. A universidade surge no mundo para melhorar a sociedade. E ela se sofisticou tanto, ela se fragmentou tanto, que perdeu a noção da realidade. Ela se transformou em alguma coisa estratosférica. E o que o Grupo André Rebouças faz? Tira a universidade dessa estratosfera e faz a relação do intelectual, chamado acadêmico, com o intelectual conhecido como orgânico. E, gente, isso pode ser aceito teoricamente na academia, mas não é aceito na prática. Eu fiz um pós-doutorado no IFIX, da UFRJ, e na UFRJ tem um grupo de educação física, dança e teatro que tem um projeto PADê, que é um projeto que vai às comunidades terreiras de candomblé, coleta as formas de dança, as histórias dos orixás, e trabalha junto com os alunos da educação física e os professores da educação física do Fundão. O projeto PADê é uma das coisas mais interessantes e importantes da UFRJ. Vocês acham que tem algum apoio da reitoria? Que tem algum reconhecimento desse projeto? Não. É a relação do intelectual acadêmico com o intelectual orgânico, são as mães de santo que vão falar para os alunos de dança, de folclore,
e de religiosidade negro-africana para os alunos da UFRJ. Isso é um processo incrível. O pessoal do Grupo André Rebouças, quando sai e vai recolher a história do Morro do Ingá, a história dos morros do entorno aqui de Niterói, quando é que alguém de curso de história ou de antropologia ou de qualquer outra coisa nessa universidade vai se preocupar com o entorno? É muito mais fácil pegar as teorias que vêm da Europa, os antropólogos que são especialistas em coisa nenhuma para nós, porque isso permite que nada mude. Quando a gente se embrenha na realidade do entorno, a gente verifica as possibilidades de transformação. E o que é que incomoda tanto dentro da nossa tradição negro-africana? É a presença de Exu, é a presença do movimento, é a presença da relação que cada um de nós sabe que tem com o meio, que a gente é capaz de transformar, que a gente é capaz de mudar. Esse medo da mudança, esse medo da transformação, esse medo do que a gente possa fazer com o hoje, tendo uma outra coisa amanhã, apavora eles. Apavora de tal maneira que a divulgação do grupo André Rebouças no Brasil inteiro, que deveria ser um exemplo para todas as universidades desse país, no sentido de construção de um grupo de estudantes que passam a ter realmente a sua competência. Porque o que é ser mestre? É ser capaz de dominar os conhecimentos que atendem às necessidades da sociedade. O que é ser doutor? É ter propostas novas que modifiquem o que já existe. E quem é que tem interesse em modificar o que já existe? Nós, eu sei que temos. Mas será que eles têm? Será que alguém quer que o Brasil, ao invés de atender a interesse de 16% da população, vá atender a interesse de 84% dos brasileiros? 84% dos brasileiros ganham menos de 3 salários. Eu não sei se vocês têm a dimensão do que o grupo de trabalho André Rebouças coloca em jogo no campo do conhecimento, do pensamento e da transformação. Por que que nós, intelectuais negros, sofremos tanta discriminação? Por que que as mulheres negras incomodam tanto? Porque a nossa visão, para concluir, a nossa visão é a visão de princípio feminino, de tudo que gera, de tudo que transforma. A gente sabe que a gente cria filho, que a nossa barriga cresce e depois volta para o mesmo lugar, que já não é mais o mesmo lugar, é outro, porque o útero da mulher que pare já não é mais igual ao que era antes. Que a gente cozinha. Cozinha é transformar, é dar vida ao que está morto. Porque a gente transforma os filhos, transforma o marido, transforma nós mesmos, principalmente. Porque a gente chora para dentro e chora para fora. A gente aprende a chorar para dentro. E porque nós temos consciência de que somos muito mais fortes que os homens. O homem não aguenta parir. Nós somos mais fortes e sabemos disso. E vocês também sabem. Vocês são o sexo frágil. Mas eu acho que é hora da gente ter um outro olhar. E o olhar que o Grupo André Rebouças deu para nós foi o olhar do feminino. Foi um olhar, como dizia a Beatriz, eu sou atlântica. É um olhar que mostra diferentes litorais, diferentes formas de ser sem deixar de ser, diferentes maneiras de lidar com o real, sabendo que esse real é real para mim, mas é o meu real inventado, e que o real do outro não é menos real que o meu, porque foi inventado por ele. Mas que, se eu conseguir chegar ao real dele, eu vou ampliar o meu real. Então, gente, eu queria dizer para vocês que eu espero que os 43 anos do Grupo de Trabalho André Rebouças se transformem em 63, 83, 103, 203, que a gente possa ter uma renovação
com uma consciência dos alunos de que, se eles estão aqui, é porque são competentes para tal, e de que conhecimento a gente pode lidar, sim, não apenas como um mero discípulo, mas como um contribuidor, como uma troca, e que todos temos sempre coisas para aprender. E quero terminar agradecendo a Maria Alice tudo que eu aprendi com ela, porque o que eu aprendi com o mestre Didi Juanita dentro da comunidade terreiro, com mãe Estela, com mãe Beata de Iemanjá, com tia Zica, com tia Neuma, foi que sempre a nossa percepção de tudo é uma pequeníssima parte de tudo, que ainda tenho muita coisa para aprender. Quisera ter mais tempo, pena não ter mais 75 para aprender mais um pouquinho. Obrigada a vocês.